Tchau. Meninos, meu nome é Maíse Braga, eu trabalho nessa casa há 49 anos e há 46, todo primeiro sábado do mês, estou aqui. No final da palestra eu vou explicar para vocês por que eu desapareci por alguns meses e vocês talvez até riam comigo, apesar da situação que foi um pouco séria. Eu perguntei aos amigos espirituais o que eu precisava ouvir nesse retorno e o que seria bom que todos nós, meninos de sábado, precisássemos ouvir. E eles me deram uma dica. Fale sobre desafios. Aquilo que nós, nos últimos 2 anos, nos empenhamos em ter em nossas vidas. Porque a pandemia, sem dúvida, mudou o nosso destino. Há uma frase de André Luiz que diz: só existe um mal a temer, aquele que ainda existe dentro de nós. O que nós prometemos no mundo espiritual, aquilo que nós estamos fazendo e o que nós ainda pretendemos fazer, na verdade, está direcionando o nosso destino desde sempre. E se doutrina espírita surgiu em nossa vida, é porque precisamos nos lembrar disso. Precisamos nos lembrar que um dia doutrina espírita nos acolheu. Essa casa extraordinária que é a comunhão nos envolveu numa hora difícil. E agora nós precisamos, passados esses 2 anos mais graves, retomar o nosso destino. Aquilo que, com certeza, nós prometemos realizar. Os espíritos têm lembrado que a situação é tão difícil no mundo inteiro e no nosso país também, porque quase todos nós estamos perdendo pontos de sintonia positiva com os nossos amigos espirituais. E quando é que isso acontece? Quando pessimismo, ressentimento, nossas dúvidas, nosso negativismo começam a nos afastar dessa sintonia positiva. E é claro, há pessoas que vão a tal estado de desequilíbrio que partem para a violência. Manuel de Barros, na sua inspiração, lembra que nesta época tão tecnológica, em que está todo mundo ligado a um monte de coisa, a computador, a uma verdadeira loucura, enfim, tecnológica, ele nos lembra que a nossa geração, a geração que está aí ainda, né, excetuando as crianças que estão nascendo e os pequenos jovens, nós temos uma espécie de atraso de nascença. Nós fomos programados para gostar de passarinhos. Estamos tendo que lidar com um mundo completamente diferente daquele que gosta de passarinho. Eu vou pedir aos amigos espirituais que estão presentes aqui nesse salão que me ajudem, já que eu estou vendo tantos de vocês de máscara, para tirar a minha um pouquinho, que eu acabei de descobrir que eu não consigo falar de máscara. É uma coisa de momento, acabei de descobrir. Então, vamos ver quanto tempo eu falo sem máscara e quanto tempo eu consigo ficar de pé. Se eu cansar, eu sento. Se eu ficar de pé, é porque tem 2 invisíveis me segurando. Os espíritos lembram uma história acontecida com o Chico, já bem idoso. Ele foi ao verdureiro, e o verdureiro sempre reparava que quando ele escolhia tomates, por exemplo, ele escolhia meia dúzia de tomates perfeitos, maduros, e os outros bem sofridos, bem machucados. E ele, percebendo isso, disse: seu Chico, para que levar essa meia dúzia de tomates tão machucados? Pegue os tomates que estão bons. Meu filho, respondeu Chico, se eu levar a dúzia de tomates bons, o que vai levar a pessoa que vier depois de mim?
vai levar só os tomates que não estão bons? Então eu levo meia dúzia dos bons, levo meia dúzia dos que não estão bons, para deixar meia dúzia de tomates bons para quem vem depois. É sempre Chico a nos lembrar que se há uma coisa que nos afasta do bem, é o egoísmo. E o Chico não era egoísta nem mesmo quando ele escolhia tomates. Um minuto só, que uma das minhas duas cuidadoras, que está na plateia, veio a... Obrigada, minha querida. Vocês veem que são anjos da guarda mesmo. Depois eu vou contar a vocês que eu tive uma infecção no sangue que dá delírio. E no hospital os enfermeiros perguntavam assim de manhã cedo: a senhora está me vendo? A senhora está me enxergando? A senhora está certa da cabeça? E eu dizia: olha, meu filho, eu vejo quem já morreu, serve? A verdade é que a lista dos desafios a que nos impomos antes de vir à Terra, ou fomos aconselhados a ter na Terra, a aceitar, ainda nos aguarda. E, resumindo muito, era isso que os amigos espirituais queriam que hoje nós disséssemos. Que há um momento em que nós precisamos definir, mais uma vez, as opções da nossa vida. E depois de ver tanta gente partir, de ver tanta gente sofrer, de ver tanta gente ficar sozinho, nós precisamos ser diferentes, ser melhores. Acho que todos nós sabemos disso. Essa decisão tem que ser tomada, porque senão vai ser mais uma existência em que nós vamos estar esperando que algo de maravilhoso aconteça, sem ir em busca das coisas que realmente importam. Se nós lembrarmos rapidamente de frases de Jesus, veremos que todas estavam direcionadas a nós. Levanta-te e anda. Tua fé te salvou. Vai, não peques mais. Vós sois deuses. Ele não falava só para o homem da sua época, falava para todos nós em todas as épocas. E é isso que nós não podemos esquecer. Nós temos que ter uma definição das nossas existências. O que a doutrina espírita está fazendo de melhor em nós? Se a doutrina espírita não está fazendo nada, nós vamos precisar tomar uma nova atitude. Precisamos disso. Eu tenho uma história verídica para contar a vocês. É uma história que vai durar alguns minutos, por isso eu vou me sentar. E, nos minutos finais, vou estar aqui em pé novamente. Botaram duas almofadas maravilhosas para eu sentar. Gente, há um livro que eu aconselho a vocês a leitura. Não é um livro espírita, mas é como se fosse. O nome do livro, A Bailarina de Auschwitz, em que Edith Giger, que foi uma prisioneira do campo de concentração mais cruel da Segunda Guerra, conta aos 90 anos a sua história. Uma história impressionante. Ela sonhava ser bailarina, mas já estava sendo boicotada porque era judia. Aos 16 anos, era uma bailarina brilhante em Budapeste. Mas um dia os alemães entraram na casa dela, levaram a ela, sua irmã, os pais. Só uma outra irmã que estava viajando não foi presa. Imagine que foram para Auschwitz e quando chegaram lá, o pai, ingênuo, disse a elas: vamos trabalhar.
Não é possível que isso aqui seja um campo de prisioneiros. Nós vamos trabalhar e quando a guerra acabar, voltaremos à nossa velha vida. Imediatamente eles foram separados ao sair do trem. À esquerda, à direita, ela e a irmã, muito jovens, foram colocadas à direita. E para a esquerda iam aqueles que iam morrer imediatamente. Grávidas, homossexuais, idosos. A mãe dela tinha cabeça grisalha, mas era muito jovem de rosto. Para a infelicidade de todos, quem comandava o campo de concentração de Auschwitz era Joseph Mengele, um dos mais cruéis médicos que o mundo já viu. Quando elas se aproximaram, as duas meninas abraçadas com a mãe rosto jovem, Mengele pergunta: essa aí do meio é irmã de vocês? As meninas ingenuamente disseram: não, é nossa mãe. Para a esquerda. E o pai dela, também grisalho, já tinha sido colocado à esquerda. Naquele mesmo dia, eles morreram na câmara de gás. E as duas viveram lá por 2 anos. O verdadeiro inferno. Mas, para vocês terem uma ideia, a Cruz Vermelha mandou comida, num certo momento, para o campo de concentração de Auschwitz. Eram latas de sardinha. Pergunta se tinha um abridor de lata. Não tinha. Elas ficaram abraçadas com a lata de sardinha, mortas de fome, e não podiam abrir a lata de sardinha. Não tinha como. Quando eles voltaram, quando os americanos chegaram, enfim, para libertá-los, ela e a irmã já estavam caídas no meio dos cadáveres, semi-mortas, e o americano conseguiu abrir a boca das duas e colocar, vocês não imaginam o que na boca das meninas. M&M. Sabe aquele chocolate M&M coloridinho? Os americanos levavam nos bolsos para colocar na boca dos sobreviventes dos campos de concentração, para dar um mínimo de forças a eles para conseguir segurá-los, colocá-los num caminhão e tirá-los dali. Ela sai dali, se casa, tem filhos, enfim, ela transforma a vida dela. Porque ela tinha 2 soluções: ou desistir de tudo, como muita gente fez, houve um número enorme de suicídios dos libertos dos campos, ou lutar. E ela lutou. Ela foi estudar, ela se formou em psicologia, ela se tornou doutora em psicologia. Hoje ela tem 94 anos. E a irmã dela, que estava no campo com ela, é 2 anos mais velha. Está viva também. São das únicas sobreviventes ainda da Segunda Guerra dos campos. E ela hoje, durante toda a vida, ela lida com pessoas traumatizadas pelas guerras. O próprio exército americano a chamou para trabalhar com pessoas que não suportam a realidade depois de enfrentar uma guerra, depois de sofrer perdas terríveis familiares em relação às guerras que aconteceram depois da Segunda Grande Guerra Mundial. Ela transformou o destino dela, mas tinha uma coisa que ela não conseguia se perdoar. Se ela tivesse dito a Joseph Mengele que a mãe era sua irmã, ela teria salvado a vida da mãe. E ela não se perdoava. Ela precisou voltar ao campo 52 anos depois, ir ao exato ponto onde ela tirou a mão da mãe da mão dela e gritar: mãe, me perdoa, porque se eu soubesse naquele dia, eu tinha dito que você era minha irmã. Para vocês verem, com toda a psicologia do mundo, ela precisou fazer isso, voltar ao campo, para testemunhar a sua dor de não saber que bastava ter dito que a mãe não era mãe dela para salvar a vida da mãe.
Foi uma época terrível. Faz só 80 anos que acabou. E hoje que nós vemos uma guerra acontecendo, novamente, nós temos que lembrar disso. Temos que lembrar a que ponto o ser humano pode chegar, na sua indiferença, na sua maldade, na sua pretensão de passar por cima dos outros. Eram pessoas loucas? Tranquilamente. Mas houve muita gente que acreditou nelas. Então é preciso cuidado, porque a nossa mente gosta de se enganar. Se hoje somos corretos e nobres, felizes de nós. Mas em outras existências, com certeza, não fomos. Por isso ainda estamos mergulhados no corpo. E se estamos mergulhados no corpo, é porque prometemos muito. Por isso, adversários nossos estão fora da carne e nós dentro. Porque prometemos mais do que eles. Deixe que eu vá para a terra, deixe que eu encontre fulano, deixe que eu encontre na casa espírita, ou na casa católica, ou no budismo, a minha oportunidade de trabalho. Os mais desafiadores dirão, eu não preciso de religião nenhuma, eu serei bom sem nenhuma religião. E Jesus não nos falou de religião nenhuma, mas disse, amai os vossos inimigos. Disse aos homens que iam apedrejar a mulher adúltera, aquele de vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E os espíritos contam que os mais velhos, que haviam já feito um monte de besteira, para comemorar, eu quebrei o microfone. Não, só tirei a tampinha. Aqueles homens mais velhos que tinham feito um monte de bobagem, com as pedras maiores, foram os primeiros a jogar as pedras no chão, porque tinham errado mais. Quem eram eles para dilapidar aquela mulher? Jesus nos falou todas as vezes durante a sua passagem na vida da Terra. E nem preciso lembrar aqui, a Meninos de Sábado, que mais uma vez os amigos espirituais aqui presentes comentaram conosco que muitos de nós ouvimos da boca do próprio Cristo o Sermão da Montanha. E não fizemos absolutamente nada. E estamos de volta. Somos o passado em forma de presente. Por isso eu tenho certeza que os amigos espirituais nos querem perguntar. E agora? O que você vai fazer do seu destino? Você vai continuar como sempre foi? Você não vai ter a liberdade de optar por uma nova existência? Você vai precisar sofrer, você vai precisar ter perdas ainda maiores. Você está equivocado porque acha que a vida material é que importa? Não há problema nenhum com a sua vida espiritual, mas se não há, então por que a angústia? Por que a tristeza? Por que a depressão? Por que quando você está só, há perguntas que você não consegue responder? Por que você se dá bem com tanta gente, mas não consegue conciliar-se com o irmão seu? Não consegue ter dentro da sua casa algum equilíbrio real? Vamos fazer todas essas perguntas. E muita gente perguntava à doutora Edith, você acha que Deus estava em Auschwitz? Com tudo aquilo que ele deixou acontecer lá? E ela não sabia responder. Ela só sabia que usando a lata de sardinha, que ela não conseguiu abrir para comer, ela que não conseguia nem falar, porque já estava quase morta, começou a procurar a luz do sol e a fazer a lata de sardinha brilhar. E foi aí, quando os americanos já estavam saindo, que eles viram o brilho da lata de sardinha. Ela e a irmã, caídas, quase mortas, conseguiram, com a lata de sardinha fechada, mostrar a eles que havia vida ainda no meio de tantos mortos. E assim, a vida das duas recomeçou. Ela nunca mais foi bailarina, mas o seu marido, o marido da vida inteira, o seu companheiro, ela foi convidada a ir até a casa que tinha sido de Adolf Hitler para fazer uma palestra. E ela disse, eu não vou.
Eu não vou porque eu não suportaria entrar lá e conhecer o covil da raposa, como era conhecido. E então o marido dela disse: então você está me dizendo que Hitler ganhou a guerra? Porque se você, tantos anos depois, não vai ter coragem de entrar lá e fazer uma palestra, ele ganhou. E ela então toma um avião e vai. Eu escolhi a história dela não só pela coragem maravilhosa, não só porque o livro é maravilhoso, mas porque eu acho que nós todos precisamos enfrentar, em definitivo, aquilo que nos amedronta, aquilo que está impedindo a nossa felicidade. Porque Jesus não disse que era para nós não sermos felizes. Ele disse: no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. E talvez seja isso que esteja nos faltando. Por isso, hoje é dia de juntos pensarmos. Não sei se Deus estava em Auschwitz, porque tantos milhões de pessoas morreram ali e nos outros campos. Mas, com certeza, houve um momento, no findar da guerra, que as forças que protegem o universo determinaram que aquilo tinha que acabar. E acabou. Mas, mesmo assim, o homem, como sempre, não aprendeu ainda o suficiente. Por isso, os Espíritos nos lembram: o maior desafio, vencer a si mesmo, servindo e amando sempre. É isso que todas as mensagens, de todas as psicografias, de todos os médiuns nos dizem. E digo a vocês, vocês sabem, quando a gente valoriza os bens perecíveis, a gente vive com problema. Porque aparece o anúncio de um carro novo, a Chevrolet lançou uns carros lindos. Eu nunca tive carro, não sei dirigir, e me peguei admirando. Olha, meu Deus, esse carro vermelho está lindo. Uma idiotice. Porque eu nunca aprendi a dirigir, porque eu via os espíritos, tinha medo de atropelar alguém encarnado, né? Então, e eu admirando, gente, que carro maravilhoso, a troco de quê? Né? Mas a gente é levado a essas coisas, porque o nosso mundo é matéria. Né? Se nós não temos em nós o cuidado de cultivar o espírito, nós estamos perdidos. Porque, ai meu Deus, o meu filho não tem esse Galaxy, não sei das quantas. Coitado do meu filho. É por isso que as gerações mais jovens são profundamente infelizes. É por isso que agora se resolve tudo de forma violenta. Porque os pais não estão conseguindo, de alguma forma, dizer ao filho: vem cá, senta aqui. Quem são seus amigos? Ai, não tenho tempo para isso. Mas precisa ter. Mas dá trabalho. Quantas vezes eu já disse aqui para a plateia de sábado: se você não quer ter filho, não tenha. Não tenha, por mais que seja cobrado. E as pessoas sempre cobram. A minha única filha tem quase 40 anos. Até hoje me perguntam: mas por que você teve uma filha só? É mole? É. Porque as pessoas adoram dar opinião sobre a sua vida. E se nós nos deixamos levar por isso, o principal desaparece. E não duvidemos, nós não pedimos esta existência, nós imploramos em lágrimas. Prometemos mundos e fundos para vir. E os mentores diziam: olha, mas... Não quero nem saber. Está tudo ótimo, aceito tudo. Olha, mas você vai encontrar fulano. Fulano é lindo. Escutem o que eu estou dizendo. Um dia nós vamos nos encontrar do lado de lá e vocês vão dizer se é verdade. Porque é. Na hora de vir, a gente faz todas as opções parecerem cor-de-rosa. E aqui, Deus me esqueceu, Deus não gosta de mim, Deus não existe.
A gente chega para procurar trabalho na comunhão. Ah, mas é isso que tem? A minha avó, espírita desde a década de 30, deu passe a vida inteira, até ficar velhinha, e considerava isso uma tarefa nobre. Hoje, a pessoa chega na doutrina, o senhor vai ser passista, vai estudar para ser passista. Só dá passe. Vai estudar para você ver o que é transmitir o passe. E você vai ficar abismado com a disciplina de vida que você tem que ter para ser um médium passista. Quantos de vocês não são futuros oradores dessa casa? Porque a doutrina espírita precisa ser divulgada, mais do que a doutrina espírita. Nós temos que falar do bem sem nenhum rótulo, para que as pessoas se aproximem do bem, possam realizá-lo e nunca mais caminhem por situações dolorosas de desequilíbrio, porque o desequilíbrio de cada um está trazendo ao mundo situações dolorosíssimas que não deveriam existir. Por isso, nós que temos um mínimo de compreensão, vamos colocar a mão na nossa consciência e nos perguntar: o que eu estou fazendo que apenas um verdadeiro amigo de Jesus faria? Não tenhamos medo dessa pergunta. Não tenhamos medo de buscar as respostas nos lugares certos. Porque existem os lugares certos onde você vai encontrar a sua maneira de valorizar a sua conquista dos bens duradouros e não daquilo que passa tão depressa e que, no fundo, são os bens da matéria. Então, isso fica parecendo até que alguém encomendou. Tipo assim, nossa, Maíse, alguém encomendou isso para a gente aceitar que o preço das coisas está caro. Então, olha, a cenoura é esse preço, eu não preciso de cenoura. Né? Aliás, agora todo mundo vai ficar magro, porque outro dia na televisão passou assim: o que você pode comprar essa semana? Couve-flores e rúcula. Eu fiquei realizada. Eu falei, meu Deus, couve-flor e rúcula. Eu já senti o gostinho. Nem um doce diet você pode comprar mais. Então, no fundo, a gente se desapega. O desapego vem dessas coisas. Mas isso é injusto, é errado, é sofrido. Então, nós temos que ajudar. Nesses 2 anos de pandemia, quem você ajudou? De que campanha você participou? Você perdeu amigos com Covid? Acho que quase todos nós. E eu confesso a vocês que quando morreu Tarcísio Meira, foi o fim. Quando morreu Paulo Gustavo, quando morreu Lissete Bruno, quando morreram pais e mães de família que deixaram órfãos. E as pessoas brincando que o Covid não existia, que não era importante tomar vacina. Segunda-feira eu lá estarei em algum lugar tomando minha 4ª dose, graças a Deus. E se vier a 5ª, a 6ª, meu braço está pronto. Nós precisamos nos cuidar, porque enquanto estivermos aqui, a responsabilidade existe. Se fosse para estar do outro lado, já teríamos ido. Eu tenho 64 anos, a minha geração ainda está na Terra, e detalhe, está no poder em quase todo mundo, e detalhe, fazendo bobagem. Então, quando eu olho, meu Deus, fulano tem a minha idade, Beltrano tem a minha idade, eu fico louca. Porque a minha geração vai embora da Terra sem ver a Terra melhor. Eu já me conformei, estou aceitando, né? No fundo, a gente nunca aceita, mas tudo bem. Mas quem vem depois, não. E vocês são todos mais jovens do que eu. Então, cabe a vocês construir uma terra nova e que filhos e netos possam transmitir a solidariedade, o encanto de gostar do outro. Não importa quem seja o outro. Hoje as pessoas adoram emitir opinião sobre o outro. Pelo menos é o que me contam. Eu nunca tive celular, então não sei do que se passa.
mas contam que as redes sociais são verdadeiros pântanos. E eu acredito que nenhum de vocês tenha rede social. Porque a pessoa equilibrada, realmente equilibrada, foge de coisas assim. E é impressionante como hoje você se desequilibra com a opinião do outro sobre você. A primeira palestra que eu fiz na comunhão, eu tinha 16 anos, e foi na prece dos suicidas. 15 minutos de palestra. E eu digo a vocês, se eu ficasse pensando, ah, meu Deus, mas eu só tenho 16 anos, mas foram os amigos espirituais que pediram para fazer. E se eu não tivesse feito? Não teria quase 50 anos de oratória. Porque teria ficado com medo. Ah, não, eu só tenho 16 anos, como é que eu vou fazer uma palestra? Obviamente, foram só 15 minutos. Quando você for convidado a qualquer tarefa, aceite. Se você não souber, você vai aprender. Se você não entender, você vai estudar. E a sua vida vai estar transformada. Porque você vai perceber que o compromisso não acaba nunca. Que enquanto houver uma chama dentro de você, que te chama para o amor, para a realização das coisas bonitas, a comunhão ou qualquer outra casa que o seu coração escolha, será o rumo que você vai tomar. Será a bateria que vai energizar o seu organismo físico e o espiritual. É muito sério isso que os espíritos estão dizendo, que nós estamos perdendo as pontes, ou melhor, os pontos de ligação com os nossos mentores espirituais. Nas nossas horas de ficar arrasados, na nossa hora de falar mal dos outros, na nossa hora de praguejar do nosso destino, nós vamos nos afastando dessas energias positivas que desde antes do nosso nascimento na Terra nos abençoam. E aí vem as horas horríveis em que você diz coisas das quais depois você se arrepende, mas não dá para corrigir muitas vezes. Precisamos pensar sobre isso. Precisamos, em definitivo, transformar o nosso destino. Precisamos. Porque senão nós vamos voltar para a espiritualidade e as desculpas serão as mesmas. Há uma mensagem em que Chico pergunta aos espíritos: quando voltarmos, o que nos será perguntado? Resumindo, e Emmanuel responde: a primeira coisa que será perguntada é: o que você cumpriu de tudo que você prometeu quando saiu daqui? Meus amigos, eu já me fiz esse momento na cabeça várias vezes. Eu pretendo fazer o esforço máximo para conseguir olhar no olho de um mentor, de um familiar que foi antes de mim e poder contar alguma história que seja positiva. Porque agora parece que a gente tem uma saúde que nada vai abalar. Mas este dia vai chegar, em que fora da matéria nos será perguntado: o que você traz, meu amigo, da terra onde você viveu? E aí, talvez não fique fácil responder. Óbvio, nós vamos ter as nossas desculpas de sempre, não é? Ah, o senhor não sabe como lá estava difícil. O senhor está desencarnado há muito tempo? Né? De preferência, você vai encontrar o doutor Bezerra de Menezes, que está desencarnado desde 1900. Então, você vai dizer logo: o senhor não sabe como estava lá, doutor Bezerra. E ele vai dizer: não, eu sei sim, porque eu sou mentor da comunhão. Então, eu estava por dentro de tudo. Né? Seu Eurípides de Barçanufo, mentor dessa casa também, morreu de gripe espanhola em 1917. Você também não vai ter desculpa, porque ele morreu de tanto cuidar dos enfermos que estavam com a gripe espanhola. Então, meus amigos, não haverá desculpa. Talvez gaguejemos, mas vamos ter que explicar direitinho por que tantas vezes convocados não nos dispusemos à verdadeira tarefa do bem,
e a maior de todas, que é mudar a nós mesmos. Precisamos fazer isso. E como eu não vejo vocês há vários meses, eu pensei, eu preciso levar uma frase para os meninos de sábado, para que eles possam pensar, mas que não tenha, muitas vezes, assim, aquela, não seja assim de um Emmanuel, de um André Luiz, de uma Memei. Achei uma ótima, maravilhosa. Muitas pessoas têm medo de viver o que querem. É por isso que não conseguem o que querem. Aí você perguntaria, é de Dr. Bezerra? É de seu Eurípides? É de Dias da Cruz? Não, é da Madonna. Mas até a Madonna, na sua hora de inspiração, disse uma coisa muito certa. Muitas pessoas têm medo de viver o que querem, e é por isso que não conseguem o que querem. Pergunte a você se você realmente quis alguma coisa que você não conseguiu, ou no fundo você não queria. E hoje se arrepende de não ter tentado um pouco mais. Por isso os amigos espirituais dizem, tente um pouco mais. Dê mais um passo. Não deixe que ninguém diga que você é só metade do que você pode ser. Essa é a maior covardia que existe. E hoje em dia tem um monte de gente querendo fazer isso, dizendo que você é só metade do que você pode ser. Não permita. Não deixe. Seja você um espírito dentro de um corpo físico. Amanhã estaremos fora. O corpo terá morrido, mas a alma eterna vai continuar. Voltaremos quantas vezes forem necessárias. Nos reencontraremos muitas vezes para selar o nosso destino, como Jesus nos ensinou, amando a Deus acima de todas as coisas, ao próximo, como a nós mesmos. Eu trouxe esse recado, porque esse recado começa para mim, e eu queria que chegasse a vocês. Amigos, no início de dezembro último, eu acordei uma madrugada em casa e alguma coisa estava errada comigo e eu não sabia o que era. A minha irmã foi até lá com meu cunhado, eu fui para o hospital, saí 26 dias depois. Eu tinha uma infecção no sangue que ninguém, muito menos eu, sabia, e eu fiquei lá no hospital, no meu aniversário, no Natal, no Ano Novo, e hoje, dia 7, faz 4 meses que eu saí do hospital. Mas havia uma surpresa. Eu tinha perdido os movimentos das minhas pernas. Fui para a casa da minha filha e do meu genro e, em abril, no mês passado, depois de fisioterapia, voltei, para minha surpresa, a caminhar. E hoje, retornando ao trabalho aqui com vocês e pegando essa energia maravilhosa que cada um de vocês tem, eu creio que completo mais uma etapa dessa cura. Porque vocês não imaginam a saudade que eu sentia de vocês. A saudade que eu sentia de falar, de fazer uma palestra, de lembrar de tudo de maravilhoso que os amigos espirituais nos ensinam ao longo dos muitos anos. Seu Erasmo Cravo foi um dos fundadores dessa casa. Um homem magnífico. Todos os fundadores dessa casa já desencarnaram, mas eu tive o privilégio de chegar muito cedo e estar com todos eles. Seu Erasmo morreu a 95 anos, com 95 anos. Foi o último ou penúltimo, acho que Dona Irene desencarnou depois dele. Mas ele me mandou um recado. Num dia muito difícil, ele me mandou um recado. Maíse, siga em frente. Há muita gente aguardando a sua palavra. Coragem e alegria. E naquele dia eu vi
que eu estava de mala pronta, mas ainda não era a hora de voltar. Então, eu disse, para onde é que eu vou se, por enquanto, o lado de lá não me quer? Eu falei, de volta para a comunhão. De volta para os meninos de sábado. De volta para o trabalho que há tantos e tantos anos é o que me abençoa. E eu agradeço demais a vocês por estarem hoje aqui, por me receberem de volta. Eu agradeço demais à direção dessa casa, ao seu presidente, à Flaviana, que guardaram esse primeiro sábado do mês. Vocês são felizes, porque na década de 90 tinha pouco orador e todo sábado eu fazia palestra. Já imaginaram o que era? A plateia já me olhava pedindo socorro. Por 20 anos, todo sábado era eu. Depois surgiram pessoas muito mais competentes e eu fiquei com o primeiro sábado. Eu pedi a Fernando, meu amigo, que estivesse aqui comigo. Um amigo de muitos anos. Adivinha quem é o Fernando? Fernando Mendes, com quem eu gravo o Minuto com Maíse. Toda sexta-feira, 9 horas da manhã, ele coloca o Minuto com Maíse. Para quem não sabe, são 3 minutos em que a gente bate um rápido papo e fica lá no YouTube, não é, Fernando? No YouTube, no Instagram. No YouTube, Instagram, em tudo. Vai para todo lugar do mundo. Um e-mail chegou do norte do Canadá. Maíse, nos 2 anos de pandemia, você me fez companhia. Gente, imagine, eu na cadeira de roda. Aí eu falei, não, eu tenho que sair dessa cadeira de roda. Aí da cadeira de roda você vai para o andador e do andador você volta a andar. O meu fisioterapeuta, vocês não têm ideia, eu sempre fazia uma cara triste, né? Quando ele chegava na casa da minha filha, eu dizia, olha, tá doendo um pouquinho o meu joelho, tudo vai passar, faz mais exercício que passa. Aquele homem maravilhoso. Aqui na primeira fila, além de minha irmã Patrícia, tenho 2 anjos, 2 cuidadoras, a quem eu devo, além da Juliana, que não está presente, mas aqui a Adriana e Tatiane estão. Todos os cuidados desses meses. Aprendi que sem alguém para cuidar de você, para segurar sua mão, você não vai longe. Por isso, viver é estar junto. É trocar energia para que você vai ficando curado. Sabe? Depois descobri que outras pessoas tiveram o mesmo problema que eu, mas tiveram muito mais problema que eu. Porque realmente é uma infecção de sangue que às vezes afeta a sua compreensão mental. E eu saí, vocês não vão acreditar, do hospital, eu via um ventilador, eu sabia que era um ventilador. Quem disse que eu lembrava o nome do ventilador? Isso me aconteceu. Por isso eu conto isso a vocês, porque no meio do caminho podem nos acontecer coisas inesperadas. Eu fiquei esperando o Covid dentro de casa, de máscara, de álcool, e o Covid não veio. Mas veio uma situação ainda mais difícil, que foi preciso superar. Mas com isso, eu termino com uma frase maravilhosa do grande curitibano poeta Paulo Leminski, morto há 32 anos. Fiz um trato com meu corpo, nunca fique doente. Quando você quiser morrer, eu deixo. Amigos, Deus nos abençoe a todos. Que bom que estamos todos de volta. Fernando vai fazer a nossa prece de encerramento. Anteontem, Divaldo Pereira Franco, o tribuno espírita, completou 95 anos. Começou a fazer palestra aos 19. Percorreu 130 países. E toda vez que ele começava uma palestra, quando eu era garota, ele dizia, abençoe-nos, Jesus, o amigo incondicional das nossas almas. Que voltemos para as nossas casas com Jesus, esse amigo incondicional de todos nós.
o Fernando vai fazer a nossa